Oi, oi, oi! Quanto tempo! Finalmente estamos juntos novamente. PamiCast no ar, vem comigo. Oi, galera! Preparados para mais um episódio? Eu tinha preparado um episódio muito bacana para vocês, só que não foi esse que eu gravei, gente. Eu gravei um outro episódio, assim, que Deus me deu do nada, assim, foi uma coisa muito inesperada. E eu simplesmente peguei meu caderno e comecei a escrever e saiu o episódio de hoje que vocês vão ouvir. E ele tá muito especial. Eu espero conseguir passar pela minha voz, assim, né? Passar pela minha fala tudo que eu consegui escrever aqui, porque tá muito incrível. E como eu fiz a outra vez, eu quero contar para vocês que eu tô sentada na minha sala, sentada no meu sofá, tô sentada de lado, meu computador e o meu caderno estão na minha frente, que é onde eu tenho basicamente todas as informações, as anotações que eu fiz para esse episódio. Para me guiar, eu sempre faço como se fosse um roteiro. E eu tô sozinha na sala e eu aproveito esses momentos que o Rafa tá se dedicando ao curso dele para eu me dedicar também ao podcast. Então, agora são 8h14 da noite e ele tá se dedicando ao curso dele, o Jake tá lá com ele, nosso cachorrinho, e eu tô aqui na sala gravando esse episódio que já está escrito para vocês. E eu achei bem legal saber que vocês gostaram desses detalhes, né? Porque dá uma percepção melhor, né? De como se a gente estivesse juntos mesmo, batendo um papo. Então, começando o nosso episódio, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as fronteiras da nossa vida. E o que é uma fronteira, né? O dicionário, ele fala que fronteira é o limite que demarca um país e separa de outro, ou separa de outro. Se a gente pensar, por exemplo, quando vim para o Canadá do Brasil, eu tive que passar na fronteira para entrar no Canadá. E na fronteira foi onde foi feita aquela análise, né? A Pamela, ela é uma pessoa que vai trazer algum risco para o país, a gente pode deixar ela entrar ou não. Toda essa análise foi feita na fronteira. Então, a fronteira é essa divisão entre os países, e pode ser divisão entre outras coisas, como eu vou falar para vocês hoje. E ela demarca o quê? Por quê? Para quê? Porque a gente tem riscos, né? E se você quer mitigar, reduzir, eliminar os seus riscos, você precisa fazer análises. E falando um pouco dessas análises das fronteiras, pensa na sua cidade hoje. Qual que é o lugar mais perigoso da sua cidade? Você costuma ir até ele? Como que você sabe em que momento você está nesse lugar mais perigoso da sua cidade? Por conta das fronteiras, né? E por que você evita ir nesses lugares mais perigosos da sua cidade? Você evita ir porque você não quer correr riscos. Você iria, por exemplo, para a Suíça nesse momento, se você pudesse? Provavelmente sim. Por quê? Porque o risco lá é mais baixo, porque eles não têm tantos casos de Covid nesse momento. Então, é uma análise que a gente costuma fazer. Agora, se eu falar para você que você pode ir para a Somália, se você é uma pessoa que lê um pouquinho, que sabe o que está acontecendo no mundo, você não vai querer ir para a Somália. Você sabe que teve estado de emergência por conta da tempestade de gafanhotos esse ano, que assolou lá o país. Vocês sabem que eles já têm uma fragilidade na segurança. E são batalhas, né, que o governo somaliano ou somali precisa enfrentar para proteger o povo em todo momento. Então, provavelmente você não vai querer ir para a Somália porque você sabe que em 2020 os conflitos africanos eles entraram para a lista dos 10 mais preocupantes do mundo. Então, por que você iria para lá? Você não quer correr risco. Essas são análises que você faz diariamente. Eu estou dando, claro, exemplos, né, maiores talvez, mas são análises que você faz até na hora de você sair de casa e ir na padaria comprar um pão, por exemplo, ou ir no mercado, ou decidir fazer alguma coisa com alguém. Então, são decisões que a gente toma. E hoje com vocês eu quero focar em 4 fronteiras da nossa vida, que é a fronteira da nossa mente, a fronteira do nosso coração,
a fronteira da nossa alma e a fronteira da nossa boca. Em se tratando de fronteiras, a gente tem o controle, né, de entrada e de saída. E nesse controle, nós é que definimos o que entra e o que sai. Por exemplo, na fronteira da nossa boca, que nós controlamos a saída, a boca fala o que está cheio o coração, e no coração nós podemos controlar melhor a entrada e a saída. Então é nisso que a gente tem que focar. E para que serve um controle, gente? Um controle, ele mitiga ou elimina um risco, ele reduz ou elimina o risco. E você pode incluir um controle forte, um controle mais ou menos, um controle fraco, ou deixar sem controle nenhum. Tudo entra e sai a qualquer momento. Agora para e pensa na sua vida. Pensa nessas 4 fronteiras que eu falei para você. Que controles você tem hoje para a fronteira da sua mente? Que controles você tem hoje para a fronteira do seu coração? Que controles você tem hoje para a fronteira da sua alma? Para a fronteira da sua boca? Como é que você está controlando a entrada e a saída das fronteiras da sua vida? O que acontece, gente, quando nós perdemos o controle das nossas fronteiras? Quando nós perdemos o controle das fronteiras da nossa vida, é a mesma coisa que acontece quando um país perde controle da entrada e saída, né? Acontece tragédias, fraudes, tristezas, roubo, morte e destruição. Vocês conseguiram identificar algo? Roubo, morte e destruição? Qual é o papel do diabo, gente, nesse mundo? No que ele é especialista? Ele é especialista em matar, roubar e destruir. Então, se eu não tenho controle das fronteiras da minha vida, eu deixo ele ser o agente das minhas fronteiras. É ele que assume o posto rapidinho para dizer o que entra e o que sai na minha vida. E eu vou te perguntar novamente, hein? Como é que tá as fronteiras da sua vida? Que controles que você tem hoje? Vamos falar do seu coração. O que entra e o que sai do seu coração hoje? Você tem um controle robusto para isso? Parece meio lógico, né? Tudo que eu tô falando. Mas a maioria das pessoas não tem controle sobre as fronteiras da sua vida. Por isso é tão importante a gente ter controles robustos nas fronteiras da nossa vida, porque eles vão mitigar riscos que salvam vidas, almas e mentes do inimigo, fazendo com que a gente consiga viver com muito mais paz, equilíbrio, felicidade e principalmente esperança no futuro. Agora vamos voltar um pouquinho às principais fronteiras da nossa vida que a gente deveria controlar, a entrada e a saída. Então é a fronteira do nosso coração, da nossa mente e da nossa alma que eu vou focar agora com vocês, e depois a gente vai falar da fronteira da nossa boca. Gente, só para deixar todo mundo, né, na mesma página, alma significa o que anima a vida de cada organismo. Então não adianta nada um corpo com coração e uma mente se não tiver uma alma, porque a alma é o que dá a vida. Então, quais controles que podemos colocar, né, para essas fronteiras? Para eu saber como controlar, eu preciso entender por onde é o acesso. Como que é o acesso ao meu coração, à minha mente e à minha alma? Por exemplo, na fronteira de países, o acesso ele se dá pelos portões da imigração, certo? Então, como que as pessoas acessam as suas fronteiras da sua vida? É pelo que você ouve, é pelo que você vê. Então, basicamente, gente, o acesso às fronteiras do seu coração, da sua mente, da sua alma se dá pelo que você ouve e pelo que você vê. Mas você também consegue acessar a fronteira de outras pessoas através das palavras. Por isso é a fronteira da nossa boca. Por quê, gente? Porque o que os olhos não veem, o coração sente sim. Porque se você ficar de olhos fechados e alguém falar várias coisas para você, boas ou ruins, você vai sentir, você não precisa estar de olho aberto para sentir. Então, o que sai da nossa boca também acessa o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma.
mas depois eu quero falar melhor com vocês sobre a fronteira da nossa boca. E voltando aqui no coração, na nossa mente, na nossa alma, gente, eu quero dar 3 dicas de controles para essa fronteira, para essas fronteiras da sua vida. A primeira coisa é vigiar o que você ouve. Não permita que pessoas falem o que bem entenderem para você. Tudo isso está na sua fronteira e quem coloca os limites é você. É você que coloca os limites. O que você não vê, mas ouve, você sente. Cuide com tudo que você escuta, com tudo. Não é só o fato de alguém falar algo para você, é você também perceber, vigiar o que você anda buscando ouvir, né? Se você principalmente gosta de uma fofoca, né? Você tem que vigiar melhor isso daí. O segundo controle, gente, que eu quero dar para vocês é vigiar o que você vê. Escolha com muito cuidado o que você assiste, o que você vê. Tudo isso tem acesso direto a você. Passa pela fronteira e acessa a sua natureza, te influenciando, te trazendo sentimentos, te moldando e até te mudando. Então você precisa sim vigiar isso. E o terceiro controle, gente, que eu quero dar para vocês é vigiar o que você ingere. Como assim, Pamela? Vigiar o que eu ingiro? O seu corpo, ele é morada do Espírito Santo. Você precisa controlar essa fronteira e cuide muito do que você ingere, porque isso tem acesso direto à sua mente, assim como uma droga pode te deixar debilitado. Entende o que eu tô falando, gente? Então você precisa vigiar o que você ouve, vigiar o que você vê e vigiar o que você ingere. Esses são os principais controles que você precisa ter e eles têm que estar robustos. Como que é um controle robusto? É um controle que passe por análises, não deixe as suas fronteiras abertas, elas vão ter para tudo entrar e tudo sair. E agora a gente vai falar como controlar a fronteira da nossa boca, gente. E para começar falando da fronteira da nossa boca, eu quero ler 3 passagens para vocês. A primeira está em Salmos 34, 12 e 13 e ela diz o seguinte: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha só, a segunda está em Tiago 3, 3 até 6. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora eles sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que forte isso, né, gente? Em Mateus, gente, 12, 36, 37, ele fala assim: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Gente, é muito forte a gente cuidar da fronteira da nossa boca, tanto do que entra quanto do que sai. Deus, ele já confundiu a língua uma vez já na história, né, dessa terra. E por que ele fez isso? Porque a gente precisava ter sabedoria para usar e a gente não estava tendo. E isso não é muito diferente nos dias atuais, né? Lá em Provérbios, quero ler mais uma passagem que eu lembrei aqui.
Provérbios 18, 21 fala assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu acho que depois dessas passagens, que é bem forte, a gente precisa aprender como controlar a fronteira da nossa boca, e eu quero dar umas dicas para vocês referente a isso. Para controlar melhor a fronteira da nossa boca, você precisa basicamente de 5 controles. O primeiro deles é ouça antes de falar. O segundo é fale palavras que abençoam. O terceiro, não use o outro como uma desculpa. O quarto, pense antes de falar. E o quinto, você não precisa sempre dar a última palavra. Tenha domínio da sua língua. Cuide das fronteiras da sua vida. Esse cuidado te levará à fronteira da eternidade, onde todos nós seremos julgados. Então não deixe para amanhã. Assuma o controle das suas fronteiras, porque se você não está controlando, alguém está, né? Quem é o agente das fronteiras da sua vida hoje? Você precisa assumir isso, não é algo que você possa terceirizar. A fronteira de Deus hoje é Jesus. O seu acesso a Deus só acontece através dele. Mas entre você e Jesus não existe fronteiras. Se você perdeu o controle da sua vida, se as suas fronteiras estão abertas para o bem e o mal, e se você ainda não sabe como fechá-las, como colocar controles, peça ajuda. O Espírito Santo, ele está na terra para nos ajudar, e não, ele não cobra pedágio, gente. Use a sabedoria que Deus te deu a seu favor. Não deixe para amanhã. Comece a controlar as fronteiras da sua vida hoje mesmo. Eu fiquei muito feliz de conseguir falar esse assunto com vocês. Eu espero que ele agregue na sua vida, assim como agrega na minha. Um beijo grande, uma ótima semana para você, um ótimo dia, uma ótima noite, porque eu não sei que horas que você está ouvindo. E muito obrigada por estar por aqui.